Boa noite, bem-vindos à nossa aula 2 do módulo A Igreja nos Tempos Bárbaros, a Igreja Medieval. Nessa aula a gente vai tratar de São Leão Magno e o papado a partir do século V, a partir do próprio São Leão Magno, que é o grande marco. Nós vimos na aula passada, esse período com a queda do Império Romano vai deixar um vazio social, um vazio político, um vazio cultural que era ocupado pelo Império Romano. O imperador vai perdendo a força até que o imperador deixe de existir a partir de 476, e há um penúltimo capítulo ainda com o imperador em que de algum modo o Papa vai substituí-lo. E esse momento histórico bastante simbólico é quando o imperador Valentiniano pede que o Papa São Leão Magno converse com Átila o Huno e de algum modo negocie e salve a cidade de Roma. Os historiadores consideram esse episódio em que, claro, a evidência de que a igreja estava substituindo o império, de que agora o Papa estava no lugar do imperador, pelo menos do ponto de vista público internacional. Então imagina, um rei bárbaro, um imperador huno, um chefe general de guerra huno, no meio de uma guerra de invasão, de colonização, ao invés de falar com o chefe político do Império Romano, que é o imperador Valentiniano II, fala com o Papa. É claro que o Átila Huno não sabe qual é a diferença entre poder civil e poder espiritual, porque a própria igreja está construindo essa distinção, está distinguindo. E o próprio São Leão Magno, assim como o Papa Gelásio, depois dele, e depois o Papa Gregório Magno, que são três grandes papas desse período, do século V ao VI, estão descobrindo uma nova função, porque o Papa está assumindo a autoridade política, assumindo a autoridade civil e mostrando que o imperador não tem mais autoridade espiritual. É isso, pessoal, vai demorar, essa confusão, essa distinção entre poder espiritual e poder temporal vai ser, tendo falado isso desde o começo do curso, uma das tendências, um dos problemas centrais da história da igreja ocidental, entre o césaropapismo e o papa-cesarismo, em que o Papa e o imperador, César é imperador em latim, estão muitas vezes num equilíbrio tenso e muitas vezes um comendo o espaço do outro, ou invadindo o espaço do outro. Quando o Papa invade o poder político do imperador ou do rei ou do príncipe, é um papa-cesarismo. Quando o imperador invade o poder espiritual do Papa, é um césaropapismo. Tá? Essa distinção entre César e Papa só pode existir no cristianismo. Ayrton. Eu li esse capítulo aí do Confissão do Tempo atrás, estava interessado nesse capítulo. É interessante como ele narra esse episódio, né, entre o líder dos bárbaros e o Papa, São Leão Magno, que ele narra de modo bastante épico, bastante interessante, porque nesse contexto ele estava permeado por uma dúvida se a decadência de Roma estava se dando pelo motivo do cristianismo que estava se tornando cada vez preeminente. De modo que lançar o Papa para a frente da batalha, né, é muito interessante como ele narra isso. O exército eram os fiéis, os padres, esse era o exército que estava indo para guerrear, obviamente sem armas. Né? Então é muito interessante a forma como ele narra isso, dando a entender que, no fundo, é como se o Império estivesse jogando o Papa e os cristãos justamente para a morte mesmo. Justamente porque eles estavam culpando o cristianismo da decadência do Império. E quando o cristianismo ele demonstra que ele sai com essa vitória, digamos, misteriosa, que ninguém sabe o que os dois falaram, né? É um episódio bastante misterioso, assim. Ninguém sabe qual foi a troca de falar entre eles, mas isso, como o Vitor falou, traz a proeminência do cristianismo, e você só identificando ele não como a razão da decadência, mas em certo sentido a razão de uma certa conversão. A possibilidade de sobrevivência do império. Exatamente. Então, esse é o tema da aula de hoje, o que considera ser o despontar do papado como autoridade civil, política, como unidade da igreja. É a primeira reivindicação clara depois de Pedro. E toda a ideia petrina, Santo Inácio de Antioquia, a gente já viu no século IV
Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho. Ele conheceu Santo Agostinho, São Leão Magno. Então, São Leão Magno está na esteira dos grandes santos, dessa vez, talvez o primeiro grande papa da tradição católica. No sentido de Magno, que eu já falei para vocês, a autoridade, o poder, o prestígio, a influência, e também teólogo, também a força doutrinária e a capacidade que teve pelas suas cartas, sobretudo, como a gente vai ver. Então veja, quando a igreja chama alguém de Magno, é porque você pode pesquisar que ela não está brincando. A igreja não é pródiga desse epíteto, todo mundo que é Magno. É porque se há muitos Magnos em 2000 anos, é porque Deus foi muito generoso com os seus filhos e deu realmente grandes homens. Então vamos lá. Introdução a São Leão Magno. Mais uma vez, tem milhares de coisas, eu vou tentar organizar, por isso que eu faço o plano para não me perder. Ele se insere entre os papas que são considerados também teólogos. Há dois tipos de teólogos, com T maiúsculo e T minúsculo. T maiúsculo, normalmente, é quando é um doutor da igreja, que tem uma autoridade doutrinária e uma grande articulação filosófica e discursiva. Não é o caso de São Leão Magno. São Leão Magno não é um teólogo como Santo Agostinho, não escreveu um tratado sobre a Trindade, não é um teólogo como Santo Tomás, que escreveu uma suma contra os gentios, não é isso. Mas as suas cartas, principalmente, e os seus sermões, têm grande conteúdo teológico. Como eu tenho falado de São Paulo, de Santo Agostinho, de uma experiência viva com Cristo. Essa é a verdadeira teologia. Ninguém fala de Deus sem ter antes falado com Deus. A experiência espiritual é mais importante, é primordial, vem primeiro, tem uma primazia sobre a experiência intelectual de discorrer verbalmente sobre as coisas que se dão num campo indizível. Tá? E ele é considerado um grande protagonista da teologia da encarnação. A grande heresia do século V é a heresia cristológica da natureza única de Cristo, os monofisitas nestorianos, sobretudo. A gente já viu os dualistas. Então, quando a gente tem um dualismo, a gente tem que escolher se Cristo era ou corpo, ou espírito, ou homem, ou Deus. E o credo é que Cristo é homem, plenamente homem, Deus, plenamente Deus. É homem sem deixar de ser Deus, é Deus sem deixar de ser homem. Isso é um mistério da união hipostática. E esse é o mistério da igreja, que é a esposa de Cristo. E esse mistério vai também ser resolvido de algum modo pela mariologia do concílio de Éfeso e Calcedônia, com a afirmação de que a Virgem Maria, que ninguém tem dúvida que é um ser humano, que é uma pessoa humana, mas ela é a mãe de Deus. E a mariologia articulada com a cristologia é que vai explicitar o mistério da própria igreja, da eclesiologia. Então a gente tem Trindade, que a gente viu em Nicéia e Constantinopla. Depois haverá os pneumatômacos que vão impugnar a divindade do Espírito, como se ele fosse derivado e secundário em relação ao Pai e Espírito, o Pai e o Filho que já conseguiram unir desde Nicéia. Que no fundo Nicéia é a confissão de que Jesus era Deus. Isso é o cristianismo. Cristão é aquele que confessa que Jesus é Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o próprio Deus. Isso caracteriza os cristãos. Tá? Então, de algum modo, os testemunhos de Jeová não são cristãos, espíritas não são cristãos. Eles podem dizer que são, mas eles não são. Tá? E outra coisa que normalmente a gente fala que é errado, quando a gente fala, por exemplo, que os protestantes têm outra religião, eles não têm outra religião, eles têm a mesma religião. Eles confessam que Cristo é Deus, essa religião cristã. Eles são uma outra denominação em relação à ortodoxa. E eles se separaram do seio da igreja, da esposa de Cristo. Que é a heresia eclesiológica, mas não cristológica, porque eles confessam que Cristo é Deus. Tá? Mas a gente vai chegar lá na grande heresia protestante depois. Então, Leão Magno é considerado o Papa da defesa. Por quê? Porque o Império está sob o ataque. De quem? Eu falei para vocês que os bárbaros estavam na fronteira. Estou falando há umas 10 aulas. Porque desde o século III, os bárbaros estão lá. Primeiro porque os romanos estão expandindo. Enquanto eles expandem, o problema é que tem gente lá na terra. E ou eles expulsam da terra, ou eles colonizam a terra, que está povoada. O Império Civil
Alguns já serviam no Império. Já serviam no exército, inclusive. Eram mercenários. Mercenários, alguns estavam romanizados, colonizados, outros mantinham relações comerciais. Isso vai ser importante porque o Ayrton adiantou, mas uma das soluções históricas mais plausíveis do contato que teve São Leão Magno com Átila Uno foi o acerto do tributo em ouro que ele queria. O São Leão teria convencido Átila a não destruir Roma, porque se Roma não fosse destruída, ele ganharia mais. É uma questão diplomática. Quanto tu queres? Não adianta tu matar aqui 10 mil pessoas que tu vai perder. Se tu mantiveres Roma funcionando, pelo menos a cidade romana, que é o coração do império, eu vou te dar mais. Ah, tu vai me dar mais ouro? Então tá. Essa seria a solução político-econômica mais plausível, porque os romanos já pagavam tributos em ouro para os hunos. Tá? Então, o Papa Gregório Magno, cerca de 40 anos depois, será o Papa considerado o Papa da Reconquista, porque ele parte para a ofensiva. É bem interessante a relação entre São Leão Magno e Gregório Magno, um Papa da defesa e um Papa da contra-ataque. Vamos lá, 1.2, introdução. Restaram a nós recebemos cerca de 173 peças, obras de São Leão Magno. É muita coisa, hein? Muita coisa. Então, de cara, já é o primeiro Papa cuja obra escrita abundante, pode ser que seja uma obra dessa de uma página, uma cartinha pequena, mas tem algum valor histórico, principalmente teológico, doutrinal, pastoral, eclesial. 173 já é uma biblioteca. Então, isso denota, pessoal, a importância que um autor desse tem na antiguidade. Porque não era, eu vou salvar aqui numa nuvem, assim, 1000 teras, tá, então põe lá, nuvem ilimitada. Não era assim, para você guardar um documento, 1000 anos, não era uma coisa simples. E quando você fala, guarda isso aqui, você quer Santo Agostinho, guarda. Então a igreja começa a entesourar o seu grande patrimônio, que nesse caso vai ser não literário especificamente, e não teológico especificamente, mas pastoral e doutrinal. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é Papa. E ele vai reivindicar, como Papa, a autoridade de sanar os conflitos doutrinários e pastorais que estavam havendo naquela época. Ele vai, pela primeira vez, encarnar o espírito que nós temos do Papa como sendo a autoridade definitiva da igreja. São Leão Magno. Quer dizer que os papas anteriores aí não teriam feito isso? Podem até ter feito. Mas o pontificado petrino, a ideia de Pedro com as chaves na mão, como cabeça do colégio apostólico, cabeça dos apóstolos, será encarnado pela primeira vez de forma muito clara por São Leão Magno. Alguns consideram, eu coloquei uma citação aqui, o fundador do papado histórico. 3.3. Segundo o historiador Battifolle, São Leão Magno é o organizador do papado histórico, citado por Daniel Hobbes. É claro que os protestantes leem isso aqui como a criação do papado, a invenção do munus petrino, a interpretação posterior do que teria sido. É claro que eles fazem esse jogo, que é anacrônico, como se antes não houvesse papa. Como se Pedro não tivesse sido papa e os seus sucessores não tivessem sido papa. Tá? Então cuidado para não distinguir essa mudança de tom, mudança de função e de papel com uma verdade teológica eterna, que sempre foi, sempre será. Então, entre essas 173 peças, mais importantes são as cartas, das quais se destacam a 28, chamada Toma Flaviano, em que há a famosa exposição teológica sobre a dupla natureza de Cristo. E também cerca de 100 sermões. Agora eu fiquei na dúvida, porque essa conta aqui daria 243, se fosse considerar a unidade de cada peça literária. Posso confirmar depois se então são mais do que 173. Alguém levantou a mão aí atrás? O seu pensamento é seguro. Ele é admirado na teologia por ter uma linguagem clara e encadeada, com sabor clássico, muito distante do artificialismo retórico que essa época
poluía as letras e a cultura latina decadente, e também distante das longas especulações que a gente pejorativamente chama de bizantinas. Tenho dito a vocês que o espírito grego é um espírito filosófico, especulativo, reflexivo, e o espírito romano é jurídico, objetivo, prático, direto, moral. E São Leão Magno, sendo latino, tem esse espírito romano. Na sua época, talvez por sua própria influência, tenham se redigido os primeiros missais, depois conhecidos como Sacramentário Leonino. Ele organizou as igrejas de Roma, organizou o ano litúrgico, determinou quando era o dia mesmo da Páscoa. Então ele foi um papa super decisivo e protagonista na liturgia, na arquitetura, na prefeitura de Roma, inclusive. Lembrando que São Gregório Magno terá sido prefeito de Roma antes de ser papa, o que demonstra já como o papa já é uma espécie de autoridade civil sobre Roma, porque o imperador perde cada vez mais a sua presença, a sua importância, até porque a capital do império deixa de ser Roma e vai ser Milão, como na época de Santo Agostinho, na época do imperador, inclusive Teodósio, que era conhecido do Papa São Leão Magno também. Eu disse que o Papa São Leão Magno conheceu Santo Agostinho e é considerado um sucessor dele, não tanto no aspecto intelectual extraordinário de Santo Agostinho, mas no aspecto pastoral e da autoridade episcopal. Ele é feito papa antes de ter sido bispo, não havia essa distinção. Ele foi diácono, arquidiácono de Roma. O arquidiácono de Roma era uma espécie de prefeito já. Organizava não só os assuntos litúrgicos, mas principalmente os serviços sociais. Ajudava a coletar os impostos, distribuir a renda. Se tinha um problema com uma fonte, então Roma é uma cidade cheia de fontes, quem já foi lá sabe. Fonte para beber, água, fundamental. Então o Papa iria organizar, se teve um problema com a fonte, iria, digamos, cuidar da sociedade, distribuição de trigo, distribuição de pão, etc. O Papa ia contribuir para isso. Era uma personalidade vigorosa. Antes de ser pontífice, já tinha grande iniciativa no clero romano. E um grande líder, principalmente quando as verdades fundamentais da ortodoxia estavam em jogo. Então, ele tem essa dupla dimensão: prática, organizacional, institucional, mas também intelectual, doutrinal, nessa dupla pauta: ortodoxia, ortopraxia. Vamos lá, antes de ser papa, eu dividi em duas partes em duas sessões a parte histórica. Depois a gente vai ver a teologia atrás: cristologia, eclesiologia e liturgia. A parte histórica. Ele nasce na Toscana, mas logo vai a Roma. E considerava-se romano, considerava Roma a sua verdadeira pátria. Grande prestígio pelas suas virtudes, inteligência e caráter. Citação da página 110 do Hobbes, volume 2, tá? Agora a gente está no volume 2. Sempre que eu estiver falando do Hobbes, já estamos no volume 2. Relembrando que nós não vamos ver com a mesma minúcia, profundidade e extensão o volume 2 como vimos no volume 1. É minha maior expectativa que nós consigamos fazê-lo, porém, em relação ao volume 3, que é extraordinário, repleto de santos, acontecimentos e obras, e teologia e cultura, que vai nos custar aí uns 3 anos. Amém. São Leão revela o perfil de um líder claro, preciso, metódico. É um desses cérebros que instintivamente equacionam os problemas mais complexos e lhes encontram a solução mais prática. Dotado de um caráter sólido e inquebrantável, não se deixa dominar pelos acontecimentos adversos. Quando tudo desmorona, sabe conservar-se firme, e a sua maravilhosa serenidade acalma as inquietações que o rodeiam. É também uma alma generosa, sempre pronta a acolher seja quem for, uma alma amassada na caridade de Cristo. Mas, se sobrepuja às desgraças do seu tempo, não devemos julgá-lo insensível a elas. E todos estes méritos, de que ele tem perfeita consciência, porque conhece o elevado desígnio a que os destina,
assentam sobre um sólido fundamento de humildade, de uma humildade que cresce com a consciência que tem de sua missão. Não deveis medir o valor da herança pela indignidade do herdeiro, dizia ele. Estas palavras definem-no. É esta a fé e a maneira de proceder de um verdadeiro cristão. Como acólito, foi encarregado pelo Papa Sisto, que é um Papa importante antes dele, que será Papa depois disso, né? A uma missão junto a ninguém menos do que Santo Agostinho. Olha que interessante, ele sai de Roma, vai lá para Hipona, onde Santo Agostinho era bispo, provavelmente para ver uma questão institucional, teológica, doutrinal, porque as questões teológicas eram questões políticas. Em 430, já como arquidiácono de Roma, gozava de tal prestígio que Cassiano, o sábio monge de Marsella, o classificou como ornamento da igreja romana e do ministério divino. Esse Cassiano era um grande escritor espiritual, um grande místico. São João Cassiano, autor da famosa Escada. Maravilhoso. Um dos grandes monges e dos grandes teólogos monásticos da tradição ocidental. 2.5, página 2. Numerosas personalidades de primeiro plano correspondiam-se assiduamente com ele. Você imagina, as pessoas mandavam carta para ele. Ele participava dos grupos mais influentes do WhatsApp da época. Normalmente como administrador. Então ele foi para várias missões religiosas e diplomáticas. E quando o Papa morre em Roma, os fiéis o clamam Papa com apenas 45 anos. Desde 45 anos é jovem para ser Papa. Bem, como Papa ele está num contexto dos piores. Contexto de queda do Império Romano. Invasões bárbaras, crises econômicas desde o século III e IV, a gente já viu, e que se alastram e se... É como eu já falei do moribundo agonizando que ainda não morreu, está na UTI sem nenhuma chance de ressuscitar, mas que está lá. O imperador Valentiniano, que era apenas um adolescente de 20 anos, que não tinha as menores forças para governar, porque estava naquele hedonismo decadente, sabe aquela imagem do romano decadente, com o vomitório é aquele lugar para vomitar depois de comer e continuar comendo, com todas as cortesãs e aqueles bacanais, aquela imagem dos romanos da decadência, que em vez de governar, acordarem cedo e lutar para salvar, e estão lá já decadentes e cansados e embriagados e ressaqueados. Era a imagem que pelo menos eu fiz do Valentiniano II. E a sua mãe, era uma matrona latina, acabava tomando as rédeas do imperador. Mas ela tinha um temperamento instável. Ela era um pouco histérica, parece. Então ele, como Papa, São Leão Magno, nesse vácuo de autoridade e poder, começa a assumir a organização social de Roma. Uma das principais características de São Leão Magno é a luta contra as heresias. Tudo que nós temos visto das heresias, desde São Paulo, são uma constante na história da igreja. Depois vai arrefecer um pouco, porque a igreja consegue de algum modo dominar juridicamente, mesmo socialmente, e domina a educação e começa a ter mecanismos censores. As heresias vão ficar até o século VI com um grande problema. Depois há um resfriamento e elas vão voltar com tudo ali no século, principalmente 13 e 14, quando elas vão originar duas instituições fundamentais da Idade Média já avançada, que são as cruzadas. A primeira cruzada é uma cruzada contra a heresia albigense, e o Tribunal da Santa Inquisição, que a gente vai ver com calma bem depois. As heresias ainda eram aquelas que Agostinho lutou durante a vida. Vejam, ele já assume o papado depois da morte de Santo Agostinho em 430. Ele é Papa de 440 a 461.
Era para estar aqui no item 3, anotem isso. É muito importante saber os anos de nascimento e morte das pessoas, pelo menos o século em que elas viveram. 440 a 461. E no caso de Papa, o período do governo, o período do pontificado. O que aconteceu nesse período? O grande concílio de Calcedônia. Depois do concílio de Nicéia e Constantinopla no século IV, nós teremos dois grandes concílios no século V, Éfeso e Calcedônia. São decisivos para a cristologia. Então, como Papa, ele consegue impor seu pensamento ortodoxo no concílio de Calcedônia. E tem um excepcional zelo às tarefas pastorais, sobretudo mediante a liturgia e a pregação. É muito importante a gente se conscientizar, pessoal, que a liturgia não é apenas um rito formal, relativo e um teatrinho. A liturgia tem uma dimensão teológica profunda. A liturgia tem uma dimensão fundamental para a salvaguarda da fé. E Papa São Leão Magno, ordenando a liturgia e na sua pregação, consegue estruturar a igreja. Apoia o poder enfraquecido, poder político enfraquecido, e contribui para a substituição da Roma pagã para a Roma cristã. Nós estamos exatamente em 450, quando ele fala com Uno, é em 452, no meio do século V. Aqui, pessoal, a gente está no finalzinho da Idade Antiga. Se a gente considerar o fim da Idade Antiga, 476, olha, ele morre em 461. Ainda é um Papa da Antiguidade, chamado Antiguidade Tardia. Quando a gente pensa em Antiguidade, a gente pensa logo Atenas do século V a.C., ou então Roma do século de Augusto, ou de Júlio César, ou mesmo do século I e II, que ainda é a Roma, grande Roma, da Pax Romana. A partir do século III é ladeira abaixo. Né? Ladeira abaixo a partir de Diocleciano, sobretudo, mas a gente viu com uma retaguarda de Constantino, Valentiniano, aqui segundo Teodósio, e depois o último que vai ainda dar última golfada de ar será o imperador Justiniano, que vai recuperar dos bárbaros muito território lá italiano. E vai, de algum modo, colonizar o Império Ocidental, pelo Império, que será a bizantinização do Ocidente. E isso vai ter muita importância para a arte. Esse período da academia ainda está ativo, né? Tá. Ele que manda fechar. Isso, Justiniano que manda fechar no século VI. A academia durará 1000 anos, a academia de Platão. Em 452, faz recuar Átila, chefe dos hunos, a pedido do imperador Valentiniano, oferecendo-lhe provavelmente tributos. E foi com essa imagem que eu comecei. Essa é a imagem das mais simbólicas, das mais importantes dessa época. É um acontecimento de importância política e simbólica, porque demonstrava a autoridade do Papa e que os cristãos não eram responsáveis pela queda de Roma. Ao contrário, eram seus herdeiros dignos, capazes de salvá-la. Se Santo Agostinho, na Cidade de Deus, escreveu uma obra monumental para defender com argumentos os cristãos da acusação injusta de que eles eram responsáveis pela queda do Império Romano, São Leão Magno, com obras, com atos, com ações, provou que os cristãos são defensores de Roma e não os seus traidores. E a Roma eterna será transmutada no sentido agora, é claro, religioso. Então, quando a igreja acabar, acabará o mundo. Simples. Essa é a ideia da igreja que vai protagonizar a história da civilização, a história não só ocidental, mas global. Ela será protagonista da civilização, dando-lhe uma nova roupagem. A capital imperial tinha sido transferida de Roma para as províncias. Olha que estranho, a capital do Império Romano é Milão. Como assim, capital do Império Romano é Milão? Porque, eu falei, Roma era uma cidade que se tornou um império. A gente pensa no Império Americano, por exemplo. O Império Britânico colonizou a Índia, ou o Império Português colonizou a América, o Império Espanhol. A gente pensa
já num império que vai ter contorno de império nacional. Se a gente for pensar assim, o primeiro Estado nacional é Portugal. Né? Com a Revolução Burguesa, mercantil portuguesa, século XIII. Revolução de Avis. Né? Depois, a reunificação da Península Ibérica pelo casamento de Isabela de Castela e Fernando de Aragão, 1492, expande-se. Então, no final do século XV, a gente pensa na Espanha, ou no Império Castelhano, já pensa num conjunto. Mas Roma era só uma cidade. A cidade que se tornou imperial. Então imagina, se a cidade era o coração do mundo, todos os caminhos levam a Roma, Roma é o umbigo do mundo, Roma é o centro do mundo. De repente já não é mais a capital do império, já é Milão ou Ravenna. Então já mostra a crise. E São Leão Magno é considerado o apogeu de 4 séculos de reconhecimento gradativo da autoridade pontifical. Por exemplo, com São Pedro no próprio século I, Santo Inácio de Antioquia, que já se refere a Roma com deferência, Santo Ambrósio no século IV, Santo Agostinho no V, e agora o próprio São Leão Magno no V. Santo Irineu no terceiro, né? Santo Irineu de Lyon. Ele fala explicitamente que a Roma tem a primazia em razão que é o local onde foi derramado o sangue dos gloriosos mártires Pedro e Paulo. É por isso que o bispo de Roma tem a primazia, ele fala explicitamente. O bispo de Roma é a referência, olha, a referência dos problemas. De tal forma que é tão importante essa que São Irineu faz, e ele é o primeiro autor a fazer a genealogia dos 2 primeiros papas, São Pedro, São Lino, Anacleto, Clemente, Eleutério, Cícero. Ele faz toda a lista dos 2 primeiros papas, não de todas as dioceses do mundo, mas de Roma principalmente, sobretudo, porque é importante que se mantenha a sucessão apostólica, a história da sucessão apostólica daquela patriarcado de Roma. É incrível isso. Exatamente. Então, por favor, acrescentem, pela intervenção dos grandes monitores, Santo Irineu de Lyon, entre Santo Inácio e Santo Ambrósio, no século III. Em 455, já não pode evitar o saque do vândalo Genserico, que ocupa a cidade por 14 dias. Mas reduz consideravelmente seus danos, evitando que a cidade fosse incendiada e seus cidadãos torturados. O que já é uma grande coisa. Porque os vândalos, como a gente inclusive usa a palavra vândalo hoje em dia, queimavam, destruíam, matavam, estupravam. E ele conseguiu pelo menos manter a cidade, que cai em 476. Com o assassinato do imperador, quem sobra? Claro, o Papa São Leão Magno. Antes de passar para a teologia, eu quero ler para vocês mais um trecho belo do Hobbes sobre a cena que o Ayrton já antecipou. Fico muito feliz de ver o quanto a gente está afinado e quanto os monitores são preparados, porque na aula passada, antes que eu começasse praticamente o argumento, ele já antecipou Pitágoras. E aqui, antes de eu começasse o argumento, ele já lembrou da cena histórica fundamental que eu quero ler aqui, porque é realmente extraordinário. Vamos lembrar o seguinte: o que gerou todo o turbilhão, todo o vulcão dos bárbaros foi a peste amarela, como ficou conhecida, foi a invasão dos asiáticos, chamados hunos, que é uma tribo que vem da Mongólia, que vem de onde hoje é a Eurásia, ali embaixo da Rússia. E essa tribo vem arrasando. Já falei, eles andavam em cavalos muito ágeis, pequenos, pôneis pequenos, e eles eram grandes flecheiros. E eles saíam arrastando. E a invasão desse povo expansivo e imperial, que se nômade, mas que de algum modo se enraizou onde hoje é a Hungria. A Hungria era a capital dos hunos, tá? Então, esse Budapeste tem uma planície, uma montanha que é considerada ali como se fosse o local dos hunos. Não tem nada, zero de resquício, muito pouco de material arqueológico para estudar. Essa civilização específica, os hunos, tem pouco de
de resquício histórico. E ela saiu invadindo e empurrando as tribos dos godos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e vândalos. Todas essas eram tribos relativamente independentes que estavam comercializando, estavam tendo relações com o Império Romano. Muitas vezes de colonização, como eu já expliquei, outras vezes de guerra. E quando eles expulsam todo mundo e se enraizam onde hoje é a Hungria, os romanos têm um problema, eles têm que decidir esse enfrentamento com os hunos. E os hunos começam a tomar as cidades da própria, onde hoje é a Itália, da Península Itálica. E chegaram em Roma. Quando eles chegam em Roma, o Papa Valentiniano II manda São Leão Magno para essa famosa embaixada. Embaixada é quando vai assim, um grupo de pessoas ter uma tratativa diplomática. Então eu vou ler aqui. Todo mundo morto de medo. Eu vou ler desde o começo da página 106. Correu o mês de agosto de 452, quando Átila lançou o seu segundo ataque contra o Ocidente. O vencido da Champagne, tendo refeito as suas forças, invadiu a Itália, esmagou todo o norte, onde hoje é a Lombardia, dispersou as populações, assaltou e destruiu o grande porto de Aquileia. Avançava sempre lentamente, mas de modo implacável, como se a onda amarela devesse varrer toda a península. O chamavam de amarelos, eles eram amarelos. Raça oriental. O medo era tão grande que a corte, julgando Ravenna muito próxima dos bandos da Mongólia, se refugiou em Roma. A corte inicialmente estava em Ravenna. Desta vez, toda a esperança parecia vã. Já não havia confiança no generalíssimo Aécio, grande general da época, quase que inteiramente marginalizado por invejas, por intrigas e por causa de 2 pequenos insucessos. Os conselheiros europeus de Átila, o romano Orestes e o grego Onegésio, incentivavam-no a atacar a cidade eterna antes que o calor, as febres e a escassez de mantimentos esgotassem as forças de suas tropas. Então vejam, ele tinha um romano e um grego como conselheiro, 2 traidores. O romano e o grego deveriam estar do lado do Império Romano, mas eles são conselheiros do Huno, Átila. Átila Huno. Mas, no momento em que ele se prepara para atravessar o Mincio, que é um rio, no exterior de Roma, viu aproximar-se um estranho cortejo no meio de uma nuvem de poeira dourada. Sacerdotes cristãos com as suas dalmáticas, monges vestidos de burel, 2 patrícios a cavalo, uma multidão de diáconos e de chantres empunhando cruzes e pendões e levando ao alto ostensórios cujo ouro brilhava ao sol. Ouro brilhava ao sol. Vejam só, o que ele queria. Quem são esses que põem hóstias em ostensórios de ouro? Que tipo de objetos sagrados são esses? Tudo isso gerou marchavam vagarosamente ao seu encontro, enquanto de toda essa coluna subiam num coro formidável as respostas ritmadas de hinos e salmos. Que cena! O Huno avançou para o rio com o seu cavalo e deteve-se numa ilha de areia, ao alcance da voz. A estranha delegação esperava na outra margem. Como te chamas? Gritou Átila ao ancião. Leão, o Papa. Tu te garantes? Tu te metes? Não é tu te metes. Os cantos haviam cessado. Átila hesitou no momento, atirou o cavalo para a água e chegou à outra margem. E o Papa foi a seu encontro. E aí continua. Bem, vamos tentar sintetizar o que seria a teologia de São Leão Magno. Subdividida em 3 eixos a partir dessa introdução didática aos pais da igreja. Tem um volume do São Leão Magno
na coleção patrística da Paulus, aquela verdinha, mas aqui também, já o segundo volume dos Pais da Igreja da Paulus, que eu usei bastante, cujo primeiro volume eu usei bastante nas aulas passadas, que foram feitas por um outro estudioso. Cristologia, liturgia, espiritualidade e eclesiologia. Página 3, item 4. O bispo de Constantinopla, Flaviano, apela ao bispo de Roma. Lembrando que até o São Leão Magno havia os quatro grandes patriarcados, as quatro grandes sedes: Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Aparentemente eram as antigas sedes dos apóstolos. Aparentemente os lugares em que os apóstolos, exceto Constantinopla, que foi forjada pelo imperador, mas que era a capital imperial do Oriente. Há quem diga que Constantinopla era o lugar de Santo André. Ah, então o próprio apóstolo, então tá certo. Constantinopla foi Santo André, Antioquia foi São Pedro, Alexandria foi São Marcos e Roma. Jerusalém foi São Tiago, Roma São Pedro e São Paulo. Isso. Os ortodoxos eles são o patriarca de Constantinopla, né, que é o geral dos ortodoxos, e eles reivindicam a presença apostólica a partir de Santo André. Isso. Perfeito. Então. Hã? Por isso que o sistema é mais dolorido, porque Santo André e São Pedro eram irmãos, e nós também somos irmãos desde São Pedro. Exatamente. Boa. O cisma que vai acontecer no século 1054. Então ele questiona o Papa, digamos assim, o bispo de Roma, sobre os ataques de Eutiques, sobre a natureza de Cristo, as heresias monofisitas, segundo as quais Cristo tinha uma única natureza, e que uma natureza fagocitava a outra, uma se sobrepunha à outra. Então, ele era Deus que tomou a natureza humana, ele era homem que tomou a natureza divina. Isso é heresia. E aparentemente é uma heresia de pequenas palavras, mas que faz uma grande diferença no corpo da doutrina total. Ainda há pouco a gente falava da equilíbrio. Há uma maneira de acertar e infinitas de errar. Então, a metade de 10 é só 5. Só 5. Não é 5.1, não é 5.2, não é 5.3, não é 6, não é 6,5, não é 4.9, não é... Estão entendendo? Essa projeção matemática, Chesterton fala, Chesterton pega essa ideia do justo meio, a ortodoxia é o único equilíbrio possível. É a única maneira do cristianismo se ficar de pé. Se você tira 1 fio de cabelo, cai. Mesma coisa o amor. O amor é amor à totalidade da pessoa, corpo e alma, substancialmente. Se você não ama alguma coisa de quem você acha que você ama, você não a ama, porque você não pode excluir artificialmente um aspecto da personalidade da pessoa. O amor é o amor à totalidade. No livro 4 da República de Platão, Platão diz: quem ama, ama uma parte ou todo do que ama. Ama o todo. Quem ama a sabedoria, ama tudo aquilo que se pode conhecer ou apenas uma parte do que se pode conhecer? Tudo que se pode conhecer. Portanto, o amor filosófico, o amor à sabedoria, é o amor cosmológico do tudo. E essa vai ser a ideia do amor teológico também a Deus e a tudo que Ele criou. Se você pegar um grande como São Francisco, não se pode amar a Deus sem amar os seus filhos, sem amar a sua criatura feita à imagem e semelhança, sem amar as coisas de Deus. Irmã água, irmã lua, irmã sol, irmã terra, irmã morte. É muito bonito. Os animais, os vegetais. Uma mística do amor a tudo. A dor, a cruz. O cristão tem que só saber fazer uma coisa: amar. Amar tudo. Difícil. Amar paradoxalmente até o mal. Porque dele se pode extrair sempre um bem maior. Como Cristo amou a cruz. Amor à igreja e deu a vida por ela. Então, como é que São Leão Magno vai responder nessa famosa carta que eu disse a vocês, é chamada Carta 28.
alegando a história ininterrupta do Verbo encarnado e a sua missão redentora. O homem só pôde ser redimido e restaurado porque Deus participou da sua natureza. Como será dito depois, o de que não é participado não é redimido. Aquilo que Deus não participou, Ele não redimiu. Ele não poderia redimir a natureza humana de fora. Ele poderia, porque não há nada que Ele não pudesse fazer. Mas a explicação teológica é essa. E Cristo tem duas naturezas. Também é próprio dos que amam se tornarem semelhantes aos amados. Porque o amante se torna que ama. Deus também é próprio também de Deus, porque não é conveniente que eles tenham se encarnado. Uma razão de conveniência, né? Os que amam se tornam semelhantes. Então, qual é a sua razão da coisa amada? Cada uma de suas formas, ele usa a palavra filosófica formas, que a gente pode também chamar de naturezas, substância, forma, ideia, são aquelas palavras filosóficas que falam da essência da coisa, aquilo que torna o que ela é. A essência de um ente é o que caracteriza o modo da sua existência. Então, eu existo, eu não posso existir como... Se eu fosse anjo, eu existiria com uma outra essência. Se eu fosse cão, eu existiria com uma outra essência. Eu existo, o anjo existe, o cão existe. Mas nós existimos num modo diferente. Essa modalidade do ser é a essência. Esse gravador existe, mas ele tem uma outra essência. O livro existe, mas ele tem uma outra essência. Então não é a mera existência que distingue os entes entre si, mas é a sua essência, a sua forma, a sua natureza. A natureza do gravador, a natureza do anjo, a natureza do cão e a natureza de Deus. Essa é a questão filosófica que Santo Tomás pergunta na Suma Teológica, a partir da questão 3. Porque a questão 2 é, ele existe. E se ele existe, qual é a essência? Ele não pode existir sem a essência. Aliás, a essência dele é existir. Ele é a única... isso é até um outro problema. O ato de ser, né? A existência é a atualização de todas as potências, né? Isso. Que estão escritas na forma, que estão escritas na essência. Então, para Deus, Só que ele é ato puro, ele não tem potência, né? Ele não conhece a potência. E isso está na sua essência. Porque senão a existência seria a atualização da essência mediante acidentes. Em tudo menos em Deus. Bem, eu não vou dividir já metafísica, embora seja muito tentador sempre falar de metafísica. É a coisa mais gostosa que existe. Mas a distinção entitativa se dá exatamente por causa da atualização acidentada de entes da mesma forma, ou essência. Mas isso não pode se dar em Deus, porque só há um Deus. Isso gera a Trindade um problema metafísico extraordinário. Qual é a diferença entitativa entre as pessoas da Trindade se elas têm a mesma natureza? É um problemaço. Problema trinitário. Bem, voltando aqui para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não bastasse ela seja una com o Pai e com o Filho, ela é una na sua dimensão de Deus e de homem. Não é um paradoxo que o senhor acabou de falar aí sobre a Trindade? Eu tenho a mesma essência que tu, humana. Eu sou um ser humano, tu és um ser humano, a Camila é ser humano, a Dani é ser humano, nós temos por isso a mesma dignidade. A dignidade da pessoa humana é uma dignidade ontológica que não depende das nossas características pessoais. Por exemplo, raciais, sexuais, econômicas e sociais. Quando o cristianismo afirma a dignidade universal da pessoa humana, ele o afirma independentemente, inclusive, da época, desde o embrião até a morte natural, todos somos dignos da mesma forma. Einstein, Platão, Michelangelo, Bach, Churchill, todos têm a mesma dignidade do que uma pessoa, do que um embrião. Lula, todas as pessoas. Então, Isso é um paradoxo. e Dani, tu pega o mapa para mim? Então, a nossa essência é a mesma, mas a nossa existência é diversificada, porque nós atualizamos a mesma essência mediante acidentes. Eu nasci em um dia diferente que tu.
tenho pais diferentes do que tu, eu tenho formações diferentes do que tu, eu tenho criações, eu tenho gostos, então a gente é muito diferente. A gente é existencialmente diferente, mas não essencialmente diferente. Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado. Não, acabou. Acabou. Tem a mesma essência. Só que eu disse que Deus não conhece potência, é ato puro. Por isso que ele é eterno. Ele não se tornou, ele não está mudando, ele não se transforma, ele não está um pouquinho ali, um pouquinho acolá, ele não se move, então ele não está nem no espaço nem no tempo. Quem está submetido ao espaço e ao tempo, muda, transforma, está numa dinâmica, que a gente pode chamar inclusive de histórica. Tá? É o problema do movimento, o famoso problema metafísico do movimento. O movimento é a mudança do espaço no tempo. Eu estou às 8 horas no dialético e às 23 horas com os monitores tomando cerveja, batendo papo. Então eu mudo de local no tempo. Então esse problema, que é o problema metafísico do movimento, é explicado por uma série de pressupostos metafísicos, os quais não servem a Deus, que não está nem no tempo nem no espaço. Eu estou simplificando uma questão rápida. Agora, se Deus é trino, até aí tudo bem, né? Até que Deus é só essência e só existência. A sua essência é existir. Ele sempre existiu, tal como ele é, não muda, e ele essencialmente existe. Ele é o único ente cuja essência é existir. Até aqui tudo bem. E como ele é 3? Ele é 3 o quê? 3 pessoas. Essas pessoas são substancialmente as mesmas. Tem a mesma essência divina. Deus é Pai. Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo. Só há um só Deus. E o Filho não é Pai. Santo Agostinho é o famoso teorema da Trindade. 7 proposições logicamente impossíveis. Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo. Só há um Deus. Mistério. A diferença personal seria pela ordem de procedência. Seria essa única diferença. Seria o ponto distintivo das pessoas e a explicação por que elas permanecem na mesma essência. Né? Elas são consubstanciais, por sua mesma natureza divina, mas distinguem-se pessoalmente em razão da ordem de procedência. E o que é a ordem de procedência? O que o Filho distingue do Pai? No seu proceder do Pai. E o que o Pai distingue do Filho? No seu gerar o Filho. Então, é por essa operação específica de gerar. E o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Exatamente, a modo de inspiração. Então, A modo de? Expiração. Expirar. Ele não é gerado pelo Filho. Ele não é gerado, ele é expirado. Ele é expirado ao modo do Filho pelo Pai. Expirado com X. Exatamente. Tá. E aí, Isso já é uma teologia bem mais avançada, né? Já é escolástica, eu acho. Explica aí. Eu acho que São Tomás explica isso. Isso já é escolástica. Ou seja, só vai ter você só consegue só formular com essa clareza. Ele pegou dos gregos. E esse é o grego quando fioco, né? Porque os gregos eles acham que a gente diz, não, ele é gerado, o filho é gerado pelo pai, o Espírito Santo é gerado pelo pai, é gerado pelo filho. Mas não, não é assim. É gerado pelo o Espírito Santo é inspirado pelo filho no seu amor do pai. E o filho é gerado pelo pai eternamente, mas o Espírito Santo ele é inspirado a partir da relação de amor entre o pai e o filho. E isso eles. Expirado. são 2 modos de procedência. Um modo mediante geração, que é a geração do pai e do filho, né? É uma operação específica. E a segunda processão é por expiração. Então, uma processão por geração, outra uma processão por expiração. E é isso que distingue pessoalmente as pessoas, né? Distingue o pai do filho, porque o pai não é gerado. Isso, mas são pessoal. O pai não é gerado. Nem o Espírito Santo é gerado. O Espírito Santo ele é inspirado. Eternamente também. E daí também. E aí tem muita relação, professor, isso é muito interessante que a gente conversava, aquela questão da própria. O homem ser imagem de Deus, as faculdades
memória é o Pai, a inteligência é o Filho e a vontade do Espírito Santo. Assim como o Filho é gerado no Pai, também a inteligência de algum modo procede da memória. Essa é o Chico. E isso é patronista, né? Então é uma coisa muito interessante, muito simples. Interessante é pouco. Essa é o resto da vida pensando. Resto da vida. Não, vai ter tempo de sobra no paraíso. Para contemplar e viver isso. A Dani disse que tem uma solução melhor que a de São Boaventura. Não sei nem para que lado vai. A Dani disse que está escrevendo o livro, que está na página 415, Superando os Dilemas de São Boaventura e São Tomás sobre a Teologia Trinitária. Vamos lá. 4.1.5. O Filho de Deus é também e o mesmo Filho do homem. Não há duas pessoas em Cristo. Uma só pessoa, união hipostática. A natureza é o sujeito da ação, ao passo que a comunhão salva a unidade das pessoas. É a famosa ideia de que eles são distintos, mas inseparáveis. Acho que foi o padre Paulo Ricardo que me explicou assim, não pessoalmente, fiz o curso dele. É como se fossem duas mãos unidas aqui, grudadas. São inseparáveis. Mas você consegue distinguir, não separar, a mão direita da esquerda. Então, o dedo direito, os dedos direitos. A mão direita, a mão esquerda. Você consegue ver, mas elas são separadas, mas distintas. Porque, quando eu falo distintas, então elas estão separadas. Não, dá para distinguir sem separar. Essa é a solução. Agora, a comunhão que salva a unidade das pessoas ou das naturezas, acabei de dizer que não há duas pessoas. Aqui eu acho que é naturezas. Unidade das naturezas. Substituam aqui no 4.1.5. Comunicação das propriedades da natureza é a condição da nossa salvação. Ou seja, a natureza divina comunica a natureza humana à divindade. E pela humanidade de Cristo, nós tocamos sacramentalmente em Deus. A encarnação, aquela música bonita do movimento focolário, Pane Verbum Carne Factum, Verbum Carum Factum Est, Panis Verbum Panis Factum Est. O verbo se fez carne e a carne se fez pão. É isso? O verbo se fez carne e o verbo se fez pão. Isso é maravilhoso. Tá? Isso aí tá uma bela música assim, carga teológica que remonta a São Leão Magno. Pois não, André? Essa questão também da unidade pessoal, que o senhor falou, é muito importante para a teologia mariana. Não se pode... O Cristo, ele é uno de pessoa e tem uma dualidade de natureza. Só que essa dualidade de natureza não divide em duas pessoas. Ele é só uma pessoa divina, independente de ser... E por isso Maria é mãe de Deus. Isso. É por isso Theotokos. Exatamente. Por isso E foi declarado em Éfeso. Por isso que qualquer heresia mariológica, qualquer heresia nem é herege cristologicamente. Porque sempre Jesus não veio falar, não, a pessoa da natureza humana de Cristo, mas pessoas não geram natureza. Ninguém gera natureza. Sempre se gera pessoas no nascimento de uma geração. E tem até alguns teólogos, né, que querem não, se gerar a natureza humana de Cristo, mas não é de fato, isso é verdade. Mas ninguém gera natureza, ninguém gera pessoas. E quando eles falam isso, eles acabam gerando mais uma pessoa, a pessoa humana de Cristo. Isso, aí são quatro. E acontece o que acontece? Acontece muitas teologias ditas modernas, evangélicas, no sentido, elas acabam trazendo novos testamentismos. Exatamente. Eles elogiam a história por causa disso. Só organizar aqui, quem quiser anotar, a gente vai falar isso com calma. O Concílio de Éfeso, que é o terceiro concílio ecumênico depois de Nicéia e Constantinopla, do século IV, aconteceu em 431 e anatematizou Nestório, que era exatamente o que o André e o Lucas estão dizendo. 431. O Concílio de Calcedônia é o quarto, que anatematizou o monofisismo. 451. É fácil porque 431, 451. Isso, pessoal, é
mas de uma importância assim que não dá para superestimar. Entender o Concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, é o comecinho assim para pensar a teologia e a história da igreja. E quem está exatamente no meio de Éfeso e Calcedônia? São Leão Magno. Papa entre 440 e 461. Ou seja, já é um Papa que assume o pontificado petrino 9 anos depois do Concílio de Éfeso. Então, na história, está de algum modo anatematizado, e sua força vai anatematizar o monofisismo. Lembram que esse tipo de debate aparentemente bizantino, aparentemente filosófico, tinha grande repercussão política, porque se o imperador fosse monofisita, o problema é dele. O meu compromisso é com Cristo e com a igreja, sua esposa, e não com o imperador. Ah não, a gente vai ficar no partido do imperador, o partido teológico dos russos, o partido teológico dos americanos. Não, a igreja não é nem comunista nem liberal na Guerra Fria. A igreja é cristã e acabou. É claro, e a gente vê isso hoje, qualquer jornalzinho que a gente abre, o homem secular vai querer politizar a igreja porque o continente julga o conteúdo pela sua régua. Eu acho que tudo é político, tudo na minha vida é político, então eu olho para as pessoas e falo, todo mundo é político. Se Maquiavel vê política em tudo, é porque ele é político em tudo. Ele vai ver o amor como política, ele vai ver a religião como política, ele vai ver a arte como política, mas é ele que é hiperpolítico, não é a realidade que é toda política. É claro que tem elementos suprapolíticos na realidade, isso é óbvio, qualquer pessoa começa a estudar um pouquinho de filosofia já entende isso. É claro que a relação entre o suprapolítico e o político é complexa, que é a autoridade espiritual na sua dimensão social e política. A autoridade indireta, por exemplo, que a igreja tem em matérias mistas em relação ao Estado. A gente vai ver isso depois, e o André tem me ensinado muito isso. Tá. Matéria de lei natural, matéria de educação, matéria de família. A igreja tem uma autoridade indireta sobre o Estado. Então, o Estado não tem autonomia legislativa em relação à lei positiva da família, em relação à lei, né, positiva de liberdade religiosa garantida, não pode impedir que a igreja honre Nosso Senhor no culto verdadeiro. Então a igreja tem autoridade indireta sobre o Estado em matéria de lei natural, por exemplo. Essa é uma formulação já bem madura que eu estou mostrando para vocês a partir da doutrina social da igreja moderna e contemporânea, porque isso aqui, nesse período aqui, está completamente como se diz, turbulento e gravitando assim, as coisas não estão compostas. As invasões recíprocas das jurisdições são tremendas. Ian? Engraçado que isso é muito importante, que o senhor estava discutindo sobre a mariologia também, a cristologia, e por um certo intelectualismo, depois o culto a Maria ele fica meio que apagado. Alguns intelectualistas eles têm receio de ter tanta devoção a Nossa Senhora que vão esquecer de Cristo. Mas se eles lembrassem do porquê que Nossa Senhora é mãe de Deus, e isso porque Cristo é Deus, logo ela é mãe de Deus, eles chegariam à conclusão de que a devoção a Nossa Senhora não é um esquecimento de Cristo, pelo contrário, é um meio mais perfeito. Claro. Mais perfeito que existe. Claro. E a prova é que quando o cristianismo amadurecer teológico e culturalmente, Maria será entronizada no mais alto dos céus. Com São Bernardo de Claraval, as grandes catedrais todas serão em honra à Virgem Maria. E as catedrais são uma grande obra que plasma a linguagem estética cristã. Historicamente, é o momento ápice da cristologia também. Em todos os momentos em que houve uma teologia, foi o momento ápice da cristologia. A formulação de Cristo como Deus e homem foi o grande ato da mariologia da antiguidade. No momento do século XIII, que foi o ápice da cristologia da teologia comunitária sistematizada pela escolástica, foi o ápice da teologia mariana também, franciscanista, né? O momento ápice da teologia das virtudes franciscanas, foi o ápice da teologia também sobre a própria Imaculada Conceição e Deus Scott. Então, é uma coisa muito interessante, como historicamente se vê de fora, quem vê de fora pode até ver que há os maiores tratados sobre a natureza de Cristo, que os Jesus Cristo tratados sobre nas discussões antinestorianas. Perfeito.
não há confusão nem amputação das naturezas. E com isso se refuta tanto as heresias monofisitas quanto as dualistas. Qual é a consequência litúrgica e espiritual da encarnação do Verbo? Cristo é o sacramento de Deus, é a imagem de Deus, é a participação real de Deus. Cristo é o rosto humano de Deus. Os acontecimentos de sua vida passaram para os sacramentos que a igreja celebra. Então a liturgia não é um teatrinho. Pois não, Pedro? O protestantismo, ele tem algumas coisas parecidas com essas heresias aqui? O que tu achas? Sim. Todas elas ou algumas? Não, algumas. O próprio Lucas estava dizendo que eles admiram Nestório e separam, de algum modo, as naturezas de Cristo ao negar, por exemplo, a maternidade divina de Maria. Por isso que eles não a chamam de mãe de Deus, né? Mas não é explícito isso. Vamos dizer que é mãe de Jesus, mas não de Deus. Isso não é explícito. Eles não falam claro assim, só uma história não, mas fica, são teses implícitas que as consequências dele levam isso. Tinha que ter um estudo muito interessante sobre isso. Para mim é o melhor estudo sobre esse tema, que é de, inclusive, o ex-batista. Ele era um grande estudioso, era um Staples. Ele era um batista convertido ao catolicismo agora, né? Esse livro chamado Behold Your Mom. Ele pega todos os livros anti-marianos e refuta essa hipótese, e ele mostra assim, as consequências, né? Ele chegou no teólogo lá, então ele falava sobre essa questão de mãe de Jesus e mãe de Deus, e esse teólogo ele falou, olha, é isso o princípio, agora chegando. Ele foi chegando lá, veja, então por isso tem duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Bem, é claro que isso nos leva ao que se chamou de nestorianismo, mas o que se assemelha ao que chamamos de nestorianismo. Mas, bem, essa é a opção que nós chegamos para negar esse problema, e é isso que importa. E mais interessante aqui, Pedro, a tua pergunta ela vale a pena a gente transitar para o segundo ponto. Qual é a consequência de negar a sacramentalidade divina do corpo de Cristo? É negar os sacramentos. Os sacramentos, o sacerdócio vai perder a sua dimensão eclesial. Então, quando a gente abala a cristologia e a mariologia, a gente abala a eclesiologia, que é explicar qual é a natureza da esposa de Cristo, que é a própria igreja, e os seus sacramentos como canal sensível da graça. Os protestantes vão se achar super espirituais em dizer, não precisa da matéria do pão, não precisa da matéria da água, embora não neguem em tese o batismo, né? Muitos, a maioria, não nega, mas reduz os 7 sacramentos, alguns dos sacramentos apenas, né? Nega a sacramentalidade do matrimônio, por exemplo, que é um sacramento praticado com o próprio corpo. É um sacramento assistido por uma testemunha qualificada, como padre, diácono ou bispo, mas que é realizado pelos esposos no leito nupcial, no altar da cama, quando eles se tornam sexualmente uma só carne. É uma profundidade teológica isso aqui, incrível. A teologia do corpo de Papa João Paulo II, por exemplo, há muito antes. E também a própria Maria na história. Eu estava vendo a aula do professor Paulo Ricardo sobre a Santa Catarina de Paris, tem a medalhinha, a medalhinha milagrosa. Qual, né? Isso, tem a medalhinha que lá atrás da medalhinha tem a cruz, tem M embaixo, como ela fosse corredentora. Está lá embaixo. Ela revela que ela faz parte da nova Eva. Isso. Ela revela para a gente. Então, os acontecimentos de sua vida passaram para os sacramentos que a igreja celebra, coengendrada com Cristo e nascida de seu Espírito em Pentecostes. A igreja participa do mistério divino da salvação, prolongando a presença terrena de Cristo. Cristo está presente nos sacramentos da sua igreja. Essa é a fé católica. A igreja é a esposa de Cristo, ela é linda, eu concordo. A igreja é a esposa de Cristo, ela é coengendrada com Cristo e nascida do seu Espírito Santo. Ela é o corpo místico de Cristo. Citação: as
festas litúrgicas são a atualização salutar desses eventos salvíficos, dados como modelo ao homem, para que ele os reviva com Cristo, sempre presente e agindo na igreja, para que ele passe da comunidade de natureza para a comunidade de glória. É a citação dos Paneu. Mais uma. O cristão deverá continuar as obras de Cristo, entre outras coisas, servindo-o na pessoa de seus irmãos, especialmente os pobres. Aqui já é virtude da caridade, né? E com isso eu adiantei o terceiro argumento da eclesiologia, que é a dupla natureza de Cristo corresponde à dupla natureza da igreja. Por que o protestantismo é uma heresia, sobretudo eclesiológica? Porque nega e decepa a natureza da igreja. Porque a igreja é só uma comunidade espiritual, invisível. E o pastor é só um professor. Só um estudioso que ajuda a compreender a palavra de Deus. Não há o sacramento da ordem, por exemplo. O sacerdócio ministerial, né? A igreja espiritual dos sacramentos é também o lugar privilegiado da presença de Pedro com sua primazia pastoral, que se prolonga por meio dos seus sucessores, os bispos de Roma até o Papa. Então aqui em São Leão Magno, pessoal, no século V, já está definitivamente consagrada a doutrina pontifícia, ou pontifical, nessa dupla dimensão. Dimensão espiritual, mística e invisível, que a gente chama de hierárquica. A igreja é hierárquica, a igreja é visível. A igreja é o Papa, a igreja é o bispo, a igreja é o padre, a igreja é o diácono. Tanto quanto... Como Cristo foi visível. Olha com a relação, olha como a Eucaristia é o centro de tudo. Tanto quanto a Eucaristia é a presença sensível transubstanciada de Cristo, a igreja é sua esposa. Por isso que não pode haver Eucaristia sem sacerdote. As intervenções, é claro que os protestantes, é claro que os políticos dizem, isso aqui foi reivindicação do poder político por uma ideologia religiosa. Vai dizer que quis poder político porque tinha autoridade religiosa e usou a autoridade religiosa para reivindicar poder político de Roma, centralizando sobre outras, que substituiu o imperador e inventou o Papa. É claro que eles vão dizer isso. Mas eles não entendem a necessidade lógica desse argumento. De onde ele parte? Da encarnação. Bem, se você não crê na encarnação, realmente, não, aí para por ali. Não creio que exista Deus, tudo bem. Deus, Cristo, a igreja. Que no fundo, a igreja aqui é o Espírito Santo. É muito interessante que, quando São Paulo fala sobre a teologia da igreja, ele não poderia ter falado, se fosse uma perspectiva meramente espiritual que pertence à igreja, não porque ele falou que a igreja é espírito de Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. E corpo, ele pegou precisamente aquilo que em Cristo era mais visível, que era mais manifesto e que manifestava o Espírito. Então, se São Paulo quisesse uma organização manifestada, uma organização meramente espiritual, ele fala, a igreja é espírito de Cristo. Mas não, a igreja é corpo de Cristo, como todo corpo é visível e é só por ele que nós humanos se manifesta o Espírito. Só mediante o corpo. Não existe outra forma de se manifestar. Por isso a igreja não é uma alma penada. Se eu digo o Vitor está presente, ele é corpo e alma. E o espírito do Vitor depende do corpo. O meu espírito não pode falar com alguém que não está perto do meu corpo. E a igreja então não pode, o espírito da igreja, o espírito de Deus não pode falar a não ser pelo corpo da igreja, o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico é hierárquico. Esse é o ponto. Quando Lutero afirma o sacerdócio universal dos fiéis, no que ele está, como todo herege, parcialmente certo, ele nega o sacerdócio ministerial dos presbíteros. Então, 4.3.2 para concluir, as intervenções e reivindicações de São Leão Magno em todo o mundo cristão são expressões conscientes dessa doutrina do primado romano. Então ele não só é Papa, mas ele sabe quem é teologicamente o Papa e o que ele deve fazer. Sobretudo, a autoridade teológica e pastoral que ele tem.
O príncipe dos apóstolos continua a exercer na sede apostólica a infalibilidade doutrinal e a plenitude de poder, representada pelas chaves que Cristo otorgou a Pedro, que lhe foram conferidas por Cristo na pessoa de Pedro, ao passo que os outros bispos, como os santos apóstolos, compartilham da solicitude de todas as igrejas. Diz São Leão: o bem-aventurado Pedro persevera na solidez da pedra que recebeu. Ele jamais abandonará o governo da igreja que lhe foi posto nas mãos. Por isso, São Leão Magno exclui a regra 28 do Concílio de Calcedônia, que confirmava o primado depois de Roma de Constantinopla. Pessoal, vocês têm ideia da dimensão política disso? Dele como Papa corrigir uma regra votada em concílio ecumênico, concílio universal, contrariando uma tradição que a gente pode chamar política, mas já de algum modo enraizada, porque Constantinopla estava fundada já aqui há quase um século, ou mais de um século. Quem fundou Constantinopla foi Constantino, em 340, 330 mais ou menos, não é isso? 313 é o Edito de Milão, 320, 340, depois pode conferir. Inclusive já é no módulo passado. E que o patriarca de Constantinopla não era primache. Porque a presença do imperador não dava autoridade espiritual ao bispo de Constantinopla. Pra gente é óbvio isso, né? Mas na época não. Ele comprou briga. O entendimento que se tem de um cânon é que ele é irrevogável. Um concílio não revoga um outro concílio nem o cânon. Isso. E a gente está vendo aqui a quebra dessa... Acontece que não tinha declaração explícita nesse sentido ainda. Só o cânon doutrinal pode ser mudado. O cânon disciplinar pode ser mudado. O cânon disciplinar pode ser mudado. Mas isso é doutrinal. O cânon de primazia de, por exemplo, que o mundo falou que simplesmente o concílio não tinha afirmado que o de Constantinopla era o cânon mais antigo. Esse tinha. Não, foi o segundo. Parece que aconteceu porque... Não, ele exclui o cânon do concílio de Calcedônia. Mas o que acontece é o seguinte: ele mostrou que a razão que o patriarca Constantinopla estava alegando sobre esse cânon não era errada, porque ele fala, aqui em Constantinopla tem uma certa primazia depois de Roma, por quê? Porque nós somos a nova Roma. A nova Roma, porque o imperador mora aqui, e daí? Mas daí, e o Kiko? É o Kiko, foi isso que ele falou, inclusive. A autoridade de Roma, ela vem por causa de Pedro. Exatamente, a autoridade de Roma vem de Pedro e Paulo. E a tua autoridade vem do apóstolo Tiago, como tu acabaste de dizer. André. Tiago é em Jerusalém, né? Tudo certo. Então, a presença do imperador que fazia a cidade Nova Roma não tinha relação com o fundamento histórico do primário romano. Ao contrário, as igrejas estavam submetidas a seu imperador. Leão pede a Teodósio, o imperador. Esse Teodósio também é Magno, tá? Teodósio Magno, ele é importante imperador do final do século, quarto para o quinto, com grande deferência, que restabeleça a ordem, convocando outro concílio geral e propondo-lhe um pacto sagrado. Defende contra os hereges a posição inabalável da igreja, para que o direito de Cristo defenda também o teu império. O poder imperial foi instituído não só para que o mundo seja governado, mas sobretudo para que a igreja seja defendida. Então ele percebe a importância da independência da igreja em relação ao poder temporal, mas ele não renuncia. E ele faz uma grande pressão espiritual sobre o poder temporal. Veja como ele era político também. Ele está barganhando, entre aspas, a proteção do império em relação à igreja, para que a igreja intervenha espiritualmente sobre o império. Depois haverá um papa muito importante, Gelásio, que vai afirmar a autoritas do poder espiritual em relação a potestas do poder temporal. Alguma pergunta? Desculpem o atraso, muito obrigado e boa noite.